Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Vitor Hugo Almeida, sou cirurgião dentista, eu sou especialista em implantes dentários e antes de mais nada eu peço que você deixe seu like aqui embaixo, curta aqui esse vídeo. Também peço que você se inscreva no canal, isso daí dá muita força pra gente poder continuar produzindo esses conteúdos legais sobre os implantes dentários. Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar para vocês tudo que vocês precisam saber sobre enxertos ósseos e todas as atualizações que nós temos, que tem de mais moderno disponível, tá? Para poder fazer esses enxertos ósseos. Primeira coisa é o que é um enxerto ósseo. Na verdade, esse enxerto ósseo, ele se popularizou esse nome, mas na verdade deveria ser um substituto ósseo, que a gente chama. Mais ou menos isso. Por quê? Quando a gente perde um dente, o dente ele fica todo preso dentro do osso, tá? Ele fica dentro do osso. Quando a gente perde o dente, o osso fica sem nada ali, naquele espaço, o organismo entende que aquele osso não é mais necessário, e ele começa a absorver e diminuir esse osso que ficava envolto nesse dente. Então, ele diminui o tamanho desse osso, tá? Seja na parte de cima, seja na parte de baixo, seja com um dente, seja com muitos dentes. Quando os pacientes utilizam dentaduras, eles sentem que a gengiva vai ficando murchinha. Na verdade, é o osso que vai sendo absorvido, tá? E por que isso vira um problema? Quem é que vai precisar de enxertos ósseos? O paciente que decidiu que não quer mais usar uma prótese removível, tá? Ou uma ponte fixa ou alguma outra coisa que não seja um implante, o paciente que decide ter um dente fixo, novamente, seja ele total ou parcial, ou um dente, ou alguns dentes, ou todos os dentes, quando o paciente decide isso, nós fazemos o planejamento da cirurgia, que é a instalação dos implantes e da prótese, para poder saber onde é que a gente vai precisar colocar esses implantes no melhor lugar possível para poder sustentar o dente. Então, quando nós fazemos esse planejamento do implante, nós utilizamos um exame, ou uma radiografia panorâmica, ou melhor ainda, uma tomografia, e conseguimos observar todo o osso do paciente. A gente sabe a largura, a altura, a espessura. E por que a gente precisa saber a largura, a altura e a espessura do osso do paciente para poder planejar um implante? Porque esse implante, na maioria dos casos, ele precisa estar todo enrolado no osso. Então o implante é um parafuso que ele precisa ficar todo dentro do osso. Então ele precisa ficar todo dentro do osso, esse implante. Então imagina que aqui é um implante, então ele precisa ser instalado todo dentro do osso. Se o paciente não tem o osso para cobrir, instalar esse implante, se o osso do paciente é fininho assim, por exemplo, o implante vai ficar fora do osso. Ou se o osso do paciente é curtinho, ele só tem essa altura, quando colocar o implante ele vai ficar fora do osso aqui. É esse o paciente que precisa do enxerto ósseo. Vou mostrar para vocês aqui, num modelinho, um exemplo já, tá? Então, primeira coisa, o paciente descobriu que precisa de enxerto ósseo. Nós temos alguns tipos de enxerto ósseo, tá? Tipos de materiais. Primeiro nós temos o osso próprio do paciente, um osso que é tirado do paciente. Ele pode ser retirado de vários locais do corpo do paciente, tá? Desde algum lugar próximo da cirurgia que o paciente vai fazer, como outras áreas, por exemplo, do final aqui da mandíbula, tá? O queixo pode ser tirado numa parte lá no final da parte superior da maxila, como ele também pode ser retirado de regiões que não tem nada a ver com os arcos dentários, com a maxila, com a mandíbula. Pode ser retirado, por exemplo, da calota craniana, quando o paciente precisa de muito osso, enxertos em bloco grandes, pode ser retirado dali. Aí precisa ser uma cirurgia bem grande, precisam médicos acompanhar essa cirurgia, precisa ser feita no hospital. Pode ser removido também do quadril, pode ser removido também da perna. Então são locais que recebem essa doação desses enxertos em bloco do próprio paciente. São cirurgias bem avançadas, cirurgias de reconstrução bem grandes, que hoje em dia elas são muito menos utilizadas do que elas eram utilizadas no passado, tá? Esses enxertos, quando eles podem ser um raspadinho também do próprio paciente aqui da região, a gente tira um pedacinho do osso e coloca, dependendo do planejamento, da quantidade, da necessidade do paciente, tá? Agora a gente também tem os enxertos que são animais, são bovinos,
a gente utiliza enxerto bovino. É o osso bovino tratado, obviamente. São empresas mundialmente famosas e certificadas que elas pegam esse osso bovino e trituram, tratam, deixam ele 100% estéril, e os enxertos de altíssima qualidade, importados, também são bovinos, e a gente utiliza esses enxertos para poder fazer a mesma coisa, preencher ali e fazer essa regeneração óssea. Tem alguns outros enxertos que são sintéticos, eles são fabricados no laboratório, eles são sintéticos, também são utilizados para fazer essa regeneração óssea, esse enxerto ósseo. E também tem os enxertos que são de doadores de outras pessoas que já faleceram em bancos de ossos, que são tratados também, e eles são utilizados para fazer essa regeneração óssea, esse enxerto ósseo. Esses são os tipos de enxerto utilizados. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com enxertos do próprio paciente, quando são enxertos próximos, assim, pequenos, tá? Não gosto de fazer cirurgias para retirar enxerto do próprio paciente de outros lugares, não gosto de aumentar a minha cirurgia por conta disso. Quando tem a oportunidade de tirar de um espacinho para outro, eu gosto de utilizar esses do próprio paciente. Gosto de utilizar esses enxertos bovinos de alta qualidade, e hoje eu tenho utilizado enxertos sintéticos, tem muito boa qualidade, rendem bem para o trabalho, fica muito legal, e hoje em dia é a minha preferência utilizar esses enxertos sintéticos. Eu não gosto de utilizar enxertos de banco de ossos, uma coisa particular minha. Não existem dentistas que têm muito sucesso, que fazem muitos tratamentos muito bons com esses enxertos, mas eu não gosto. Eu gosto de utilizar sintético do próprio paciente ou de origem bovina. Vocês devem estar se perguntando agora quais são os tipos de cirurgias para fazer os enxertos. Então vamos lá, gente. A gente tem alguns tipos de cirurgia. As mais famosas são os levantamentos de seio maxilar. O que é o levantamento de seio maxilar? Aqui nessa região do nosso rosto tem uma cavidade vazia, que ela faz parte da nossa respiração, tá? E essa cavidade aqui é chamada de seio maxilar. É uma cavidade oca, eu vou mostrar para vocês agora no modelinho, e ela é toda por dentro coberta por uma membrana. Aqui, ó, nesse modelinho, aqui é o nariz do paciente, tá? Aqui é o nariz. Aqui essa região aqui, ó, é essa região aqui, tá? E aqui por dentro é a cavidade que eu falei para vocês, o seio maxilar. Vocês podem ver que esse vermelhinho aí, esse rosinha, é a membrana que eu falei para vocês, beleza? Então vamos lá. Esse paciente aqui é um paciente que precisa de uma prótese completa, uma prótese do tipo protocolo, tá? É uma prótese desse tipo aqui, precisa colocar essa prótese aqui. Perdeu todos os dentes, teve uma reabsorção de osso muito grande, tá? Muito grande. Esses implantes aqui eu vou falar para vocês depois o que eles são, tá? E aí como é que a gente faz? Olhando aqui por baixo, tá? Isso aqui é o céu da boca, e aqui é toda a gengiva, onde suporta a prótese, olha. Essa aqui é uma dentadura, ela suporta assim, tá? Então você já está identificando. Então eu fiz 2 buraquinhos aqui, ó. Esses 2 buraquinhos vocês conseguem ver que ele tá todo envolto de osso, tá? E aí é onde a gente vai colocar o implante. Aqui eu tenho um implante, isso é um implante de verdade, tá? É pequenininho assim, pode ser um pouquinho maior, mas a maioria é parecida com esse. E aí a gente faz esse buraquinho aqui pequenininho e encaixa o implante lá dentro. Tá vendo? Ele fica todo dentro do osso, tá? Fica todo dentro do osso. Ele não passa aqui para dentro do seio maxilar. Ele não entra aqui dentro, tá? Então, desse lado, esse implante, o paciente não precisou fazer nenhum enxerto. A gente só instalou o implante e beleza, tudo certo, tá? Agora, desse outro lado aqui, esse paciente não tem osso nenhum. Se você conseguir olhar bem aqui dentro, tá bem diferente, olha.
aqui já tá, a membrana já tá bem fininha. Por quê? Porque aqui, ó, se eu tivesse feito esse buraco aqui fundo, já tá na membrana. Se eu fosse instalar esse implante aqui, ó, olha o que ia acontecer. Vocês conseguem ver aqui? Ele ia entrar lá dentro do seio maxilar, tá vendo? Ó, o implante aqui, ó, e entrou lá, ó. Aqui, ó. Aqui é um acesso por fora que a gente faz. Aqui, ó. Por fora. E aí vocês conseguem ver aqui o implante, ó. O implante está aqui, ó. Entrou, atravessou e não tem osso nenhum cobrindo ele. Então, esse paciente ele não consegue receber um implante dentário porque ele não tem osso. Ele só tem uma camadinha fininha aqui e aqui para dentro é vazio. É o seio maxilar. E o que a gente faz para poder resolver isso? Nós fazemos uma abertura aqui do lado, tá? Pequenininha. Aí, a membrana do seio maxilar tá aqui, nós levantamos ela com o instrumento e nesse espacinho aqui a gente coloca o osso. Então, eu vou fingir aqui que eu tenho um enxerto, vou mostrar para vocês. Olha, vocês conseguem ver aqui, eu peço boa vontade para vocês, tá, gente? Porque eu tô improvisando. Esse papelzinho aqui entrou aqui, imagina que é um enxerto, a gente vai fechar, tá? E depois de 6 meses, a gente vai ver se formou o osso ali. Por que a gente bota esse osso e espera formar? Porque é o seguinte, esse osso, ele tá guardando, esse enxerto, ele tá guardando espaço para o organismo formar o próprio osso do paciente ali. Então, as células que formam o osso, elas vão entrar ali naquele espaço que está o enxerto, né? O enxerto é poroso e tal, são grãozinhos, e ela vai entrar ali, aquelas células vão entrar ali e vão começar a produzir o osso naquele espaço. E depois de 6 meses, o que vai acontecer? Aquele espaço todo ali, a membrana do seio vai estar mais alta, né? E aí formou o osso nesse espaço aqui. Antes a membrana do seio estava aqui, fininha, não cabia o implante. Aí a gente levantou ela, colocou o osso aqui, esperou 6 meses e agora tem um espaço. Essa é a cirurgia de levantamento de seio. É uma cirurgia muito comum nos consultórios, é muito comum, uma cirurgia super tranquila, tá? Eu utilizo essa cirurgia quando o paciente vai fazer 1, 2, 3 implantes de um lado ou de outro, tá? O tempo para a gente pode fazer esse implante junto com esse enxerto, ou a gente pode não fazer, a gente pode fazer só um enxerto e depois o implante. O que vai determinar que a gente faça o implante direto ou não? Vai determinar se o espaço que a gente tem de osso, a camadinha de osso, ela é fina demais ou não. Então, se ela for muito fina, nós não fazemos o implante, porque tem risco desse implante se perder, não ficar firme e cair lá dentro do seio maxilar. Então, aí é um trabalhão para tirar depois. Então, se a camadinha de osso for muito fininha, tá? Muito fininha, a gente não faz o implante. Agora, se for uma camada bem mais grossa e que precise só mais de um espacinho aqui de enxerto, às vezes conseguimos instalar um implante e colocar um enxerto aqui em cima para cobrir o finalzinho do implante que ficou faltando, tá? Aí dá para fazer. Isso depende de cada caso, cada altura óssea e cada cirurgia. Às vezes o paciente está com um dente ali, está infectado, está com infecção, o seio está com infecção também por causa do dente. Às vezes pode até ter osso e a gente não faz um enxerto. Por quê?
esse enxerto ele pode se contaminar muito fácil, entendeu? E aí dá um problemão. Então, depois de 6 meses de cicatrização desse enxerto, tá? São 6 meses o tempo que a gente espera. Eu gosto de utilizar uma técnica chamada LPRF, que a gente faz uma coleta de sangue do paciente, centrifuga esse sangue, separa as células, tá? Faz membranas com as próprias células do paciente, mistura essas membranas com esses enxertos ósseos e usa para poder fazer esse levantamento de seio e outros tipos de cirurgia. Eu gosto dessa técnica porque é uma técnica que com as próprias células do paciente a gente tem fatores que facilitam e melhoram a probabilidade de sucesso desse enxerto. Então a gente tem, por exemplo, células de defesa. São esses agregados que a gente utiliza de células, eles também são muito bons para manter ali o espaço por muito tempo. Então o enxerto às vezes é reabsorvido, mas essas células, esse LPRF que a gente coloca lá, ele dura mais tempo. Então ele deixa esse enxerto com uma qualidade muito melhor, tá? Eu gosto muito de utilizar esse tipo de enxerto para esse tipo de levantamento do seio maxilar. Existem outros tipos de enxerto que são mais complexos, são enxertos para a gente ganhar altura, mas não para dentro, mas para fora. Então, vamos supor que esse paciente aqui quisesse, ao invés de ganhar o osso aqui para cima, ele precisasse ganhar para baixo. Ele tem os dentes aqui, mas tem um defeito. São casos bem mais específicos, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. O paciente perdeu 2, 3 dentes aqui desse lado e ele não tem altura, porque passa um nervo aqui embaixo, não tem altura para colocar. O mesmo problema do de cima tem no de baixo. Então a gente faz esses enxertos com o LPRF, a gente faz um bloco com esse LPRF, que é o sangue do paciente, mais um enxerto, um pozinho de enxerto. Faz um bloquinho, precisa colocar uma tela de titânio para proteger, tá? Esperar 6 meses cicatrizar para poder fazer esses implantes, tá? Que vão demorar aí mais uns 6 meses também para cicatrizar. Então, por baixo, dando tudo certo, esses enxertos ósseos para fazer o implante, eles vão demorar entre 6 a 12 meses de cicatrização, tá? 6 meses se você fizer um implante junto com o enxerto e 12 meses se você fizer esse implante separado, tá? E 6 meses a gente utiliza com o LPRF, tá? Com o LPRF, porque quando você não utiliza o LPRF, o tempo, às vezes, de espera desse enxerto pode ser até maior. Existem casos que a gente espera 8 meses ou até mais, tá? Dependendo do caso. Eu espero 6 meses por conta do LPRF, por isso que eu gosto de utilizar essa técnica. Esses foram os tipos de enxerto que a gente costuma utilizar, tá? Agora eu vou falar da previsibilidade desse tratamento com enxertos ósseos. Seguinte, eu sou super favorável a fazer os enxertos ósseos para pacientes que precisam de casos unitários, casos parciais. Ou seja, o paciente perdeu um dente aqui, 2, e aí precisa fazer um levantamento de seio, que foi o que eu já mostrei para vocês. Eu faço, acho maravilhoso, uma técnica muito boa, acho perfeito. Casos estéticos onde o paciente tem uma perda óssea muito grande e ele precisa fazer um enxerto em bloco ou um enxerto com a tela e o LPRF que eu falei para vocês, eu também gosto muito para fazer. Eu tenho casos muito legais dessa reconstrução, eu acho que o efeito fica muito legal. É mais complexo, demora mais tempo, mas na minha opinião é o melhor caso. Agora, se você é um paciente que precisa fazer uma cirurgia do tipo protocolo, você é um paciente que precisa fazer um implante total, você perdeu os dentes há muito tempo, a sua gengiva está murchinha, eu não gosto de fazer enxertos ósseos, tá? Eu não gosto. Por quê? Porque o seio maxilar do paciente que já perdeu muito osso, ele tende a ser o chão, né, do seio maxilar, ele chega a ser muito reto. Então, quando a gente coloca aquele bolinho de enxerto ali, o que acontece? Ele não consegue ficar muito estável. O LPRF até ajuda nisso, mas ele não fica normalmente estável. E aí o que acontece?
a chance de sucesso desse enxerto cai bastante. Então, provavelmente, você pode conhecer algum paciente que esteja fazendo enxertos ósseos e muito provavelmente você pode conhecer pacientes que fizeram enxertos ósseos para botar a prótese total com implantes, o protocolo, tá? E que não tiveram sucesso, que não deu certo, que o osso não pegou. Você pode conhecer também pacientes que fizeram enxertos daqueles que eu falei, de calota craniana, do quadril, também para poder tentar ganhar osso e também não deram certo. São enxertos que têm uma dificuldade muito grande. Quando eles funcionam, ótimo, mas eles têm uma dificuldade muito grande. A chance de sucesso deles é bem menor do que a chance de sucesso dos implantes sem enxerto. Então, eu gosto, quando o paciente ele vai fazer uma prótese total, eu gosto de utilizar implantes na região onde o paciente já tem osso. Normalmente, a região de seio maxilar é uma região daqui, dessa área aqui, para trás. Então, aqui, ó, essa região aqui, né, a gente tem osso e para cá, para trás, não tem osso. Então, para estabilizar essa prótese, a gente precisa colocar implante na frente e atrás, igual uma mesa. Tem que ter implante aqui para trás e na frente, igual uma mesinha, para apoiar ali, ela ficar toda apoiada em implante. E aí, normalmente, os implantes posteriores são feitos levantamentos de seio para instalar esses implantes lá, tá? E aí, poder apoiar em toda a prótese. Eu não gosto de fazer esse enxerto atrás e para poder apoiar essa prótese nos implantes de trás. Eu utilizo uma técnica chamada All-on-4, que a gente apoia essa prótese em 4 implantes e eu utilizo esse osso aqui da frente, tá? Esse osso todo aqui da frente para colocar os implantes. Então, eu coloco implantes aqui que ficam inclinados para trás, aproveitando todo o osso daqui da frente. E a gente consegue suportar essa prótese e encaixar de uma maneira muito boa, tá? Aí a gente foge desses enxertos ósseos. Em casos onde o paciente já perdeu todo o osso, tanto aqui na frente quanto atrás, não tem mais nada, a gente utiliza os implantes zigomáticos. São esses implantes grandões aqui que eu falei que ia falar com vocês, tá? Então são implantes maiores que pegam nesse osso aqui de cima, um osso super bom, super forte, tá? E eles ficam aqui na posição de um implante normal. Esse osso aqui de cima é uma cirurgia um pouquinho maior, mas é uma cirurgia onde a gente consegue dar carga imediata em muitos casos, tá? O implante ele fica preso ali muito bem, muito forte. A gente não precisa de enxertos ósseos e o paciente consegue ter a carga imediata, em poucos dias, ficar com a sua prótese definitiva, fixa nesses implantes. Então, eu gosto dos implantes zigomáticos e do conceito de All-on-4 para implantes, para a gente poder reabilitar esse tipo de paciente. Então, resumindo aqui, quando o paciente precisa de alguns implantes separados aqui, a gente não consegue utilizar essa técnica, a gente precisa fazer esses enxertos, tá? Ou embaixo, quando são casos mais pontuais. Quando o paciente precisa de todos os dentes, a gente faz a técnica de All-on-4 com zigomáticos ou sem zigomáticos. Quais são os problemas com os enxertos? Quais são os problemas com os enxertos? O enxerto ele pode não dar certo, simplesmente não formar osso naquela região. Ele pode contaminar naquela região, ou então ele pode formar um osso de não muito boa qualidade, o implante não conseguir se sustentar. Então, eles têm essas variantes. Se ele contaminar, a gente tem que limpar tudo, limpou tudo e esperar o organismo se cicatrizar ou tentar de novo partir para outra técnica, tá? Se por um acaso esse enxerto não der certo, não formar osso, a gente tem que fazer outra técnica também, tentar novamente para poder reabilitar, tá? Então, o problema do enxerto ósseo é que ele tem um tempo de cicatrização muito grande. A chance de dar certo não é 100%, ela é mais baixa e pode não dar certo, então o tempo de tratamento com esses enxertos às vezes aumenta muito, tá? Então vale muito a pena, na minha opinião, fazer enxertos ósseos para casos parciais e não vale a pena fazer enxertos ósseos para casos totais, casos de protocolo, tanto superior quanto inferior. E as soluções para você
não fazer enxertos ósseos, não precisar de enxertos ósseos. Bom, principal solução, que pode já mais não ser o seu caso, é se você precisar extrair um dente, você precisa fazer esse implante o mais rápido possível para aproveitar aquele osso que já está ali. Se você não quiser fazer o seu implante, é legal você já fazer um enxerto na hora de extração desse dente, se possível, isso for possível. Se isso não for possível, se você não conseguir resolver assim, você precisa fazer esses implantes o mais rápido possível. O uso da prótese, da dentadura, ajuda nessa perda óssea também. Não tem muito o que fazer para fugir dos enxertos ósseos parciais, tá? Mas esses enxertos ósseos parciais são mais fáceis, mais simples. E quando são casos totais, a solução são essas que eu falei para vocês. O All-on-4, o zigomático, que eu acho que são soluções muito melhores do que os enxertos, são muito mais rápidas, são tratamentos muito mais rápidos do que você ficar esperando 18 meses, 1 ano, 2 anos, enfim, para fazer o seu tratamento com enxertos, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês, eu espero ter tirado essas dúvidas, ter ajudado bastante. Quem pergunta sobre os enxertos, os implantes, se vocês ficaram com alguma dúvida ainda em relação a esse tema, os enxertos ósseos, eu peço que você comente aqui, vou ficar muito feliz em responder, tá? Então, um grande abraço aí para vocês, deixa o seu like aqui, deixa sua inscrição, se inscreve aqui no vídeo, tá bom? Vai ajudar bastante a fazer mais vídeos como esse. Um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.